posso ambientar alguns conceitos mais introdutórios aqui para a gente discutir? Por favor. Vamos lá. Deixa eu ver. Ó, pessoal, fiquem à vontade para aqui nos comentários e colocando suas dúvidas para a gente ir compartilhando todas elas com a Carol e ela esclarecer para a gente. Vamos lá, Cá. A gente tem o conceito da publicidade, né? Vamos pensar ali da época da faculdade. A gente tinha, na minha época, eu estudei na Belas Artes, por sinal. Beijo, BA. Vamos beber BA. Aí. Então, a gente tinha os cursos ali de publicidade. Na época tinha rádio e TV, tinha relações públicas e tinha jornalismo, né? A comunicação era composta por 4 cursos, basicamente. Publicidade tinha um viés mais comercial, com foco em venda, faturamento, varejão, aquela parada toda, né? Jornalismo e relações públicas tinha um foco mais informacional, né? E não tanto comercial. E aí é onde eu entro com o que eu sei de link building, né? Ver se eu tô errado na forma como eu argumento para as pessoas, cara. Ó, eu falo que basicamente o link building ele funciona como se fosse o contexto de networking. Por quê? Porque basicamente eu tenho uma determinada reputação mercadológica e por ter essa reputação eu tenho pessoas que me indicam para prestar serviço ou para trabalhar com elas por conta do conhecimento, da reputação que eu mostrei ter conquistado com o meu trabalho, né? Mesma coisa, você, por exemplo, se alguém falasse, quem que eu converso sobre link building, eu ia falar, conversa com a Carol Pérez. Você tem uma reputação, você tem uma autoridade sobre esse tipo de assunto. Então, eu acho que a autoridade, né, ela é muito parecida com o network. E, obviamente, que a autoridade ela tem um ponto no qual você vai ter mais indicações ou menos indicações baseado no que você é e para o que você serve, vamos assim dizer, né? Então, uma coisa que é legal de compartilhar é que dentro das práticas de SEO, nos meus estudos que eu tenho feito particulares, link building tem sido uma das estratégias mais eficazes para posicionamento orgânico no Google. Exatamente. Então, é uma coisa que é importante de se dizer, que dentro do mundo de SEO, tá? Dentro de coisas técnicas, dentro de conteúdo, e quando a gente pensar em 3 esferas, que é links externos, conteúdo e tecnologia, eu vou te falar que links externos tem sido a ponta que mais está pesando em determinados tipos de posicionamento nos estudos que eu tenho feito, tá, cara? Até quero que você me corrija se de repente eu estiver falando alguma bobagem aqui. E eu tô entrando nessa onda porque a gente está falando de assessoria de imprensa, links, e o que acontece, né? Eu converso com alguns assessores de imprensa, falo sobre o meu conhecimento e sobre a prática de link building, apesar de eu manjar pouco de link building na prática. E, cara, o que acontece? O que eles sempre alegam e conversam e falam para mim? Que muitos jornalistas se negam a colocar links porque a ideia da comunicação é institucional e informacional e a ideia não é promocional. Eles falam que existem portais que falam, cara, se você quiser colocar link aqui, você vai pagar, porque aí vira public post. Se a sua intenção é ter link, isso daqui é public editorial, é public post, não é orgânico. Agora, se você quer algo orgânico, você basicamente vai conquistar posicionamento, branding, awareness, reputação, autoridade, sem eu necessariamente apontar para você. Então, é óbvio que eu estou falando um negócio meio contraditório aqui do que é a prática, né? Do que você briga para conquistar todos os dias. Mas o que eu quero saber exatamente o seu olhar sobre isso, né? Porque assim, tem jornalista que você vai bater lá na porta e vai falar, oi gata, tudo bem? Queria colocar um link aí pro meu site, no teu site e tal, rola? E tem cara que vai falar, puta, eu não posso colocar
um link pro teu site aqui no meu, porque não tem nada a ver. Eu, lá no canal da Mind, por sinal, pessoal, se vocês quiserem conferir todas as entrevistas da Mind, com todos os reviews do nosso queridíssimo jornalista João, um abraço, João, que com certeza está assistindo a gente, ele coloca, junto com toda a equipe de conteúdo da Growth, os links para todos os nossos parceiros, LinkedIn, para todas as empresas que participam desse projeto comigo, eles colocam link, tá? Então a gente faz link building, incentiva e estimula o link building sem nenhum problema para todo mundo que está aí construindo autoridade. E o que eu queria ver com você, cara, é assim, portais de notícias não vão colocar links para os nossos determinados sites, né? Por muitas vezes. Qual é a prática adequada para eu fazer um link que seja bom, que seja bacana, que seja interessante, sem fazer também o que algumas pessoas fazem, que é... eu vou falar nome. Outro dia eu falei, foda-se. Os caras devem me odiar lá já há um tempo, porque eu sempre falo mal. Então é a Dino, né? Tem gente que vai lá e faz a apresentação da Dino. Porque o Dino fala que ele é plataforma de link building, né? Fala que eles resolvem os BO de link building. Então eu queria ver com você se, na sua experiência, se Dino funciona. Eu vou te falar que eu contratei para um projeto uma vez, não tive eficácia. Desculpa, Dino, não me processem, mas eu só estou falando minha experiência. E, cara, eu queria saber basicamente quando o cara quer fazer link building, quando o cara quer inserir links, qual aí que tem que ser a boa prática dele para ele conquistar a autoridade, a reputação, fazer o trabalho de assessoria e mesclar para isso não ser publicitário, né? Aquilo que o Bazão mesmo no bate-papo que eu fiz com ele no ano passado, ele comentou comigo, ele falou, Gui, tem cara que não vai colocar link para a página de produto, ponto, acabou. Porque se você quer link para a página de produto, é a intenção comercial que você tem, não é a intenção de conquista de autoridade, né? Enfim, falei muito, mas eu quero saber de você. Como que a gente pode casar, né, o link builder com a assessoria de imprensa, com essa lógica publicitária de linkagens comerciais? Vamos lá? Seguinte, só batendo alguns contrapontos aí com você. Você comentou que, na verdade, você conversa sobre o link building ser uma estratégia basicamente de networking, né? Para uma grande marca, isso é mais fácil de fazer, e sim, é mais fácil de fazer mesmo. Só que para uma marca pequena, não. E aí fica o desafio, né? Então, existem dois caminhos que vocês podem seguir por aí. A outra coisa, você comentou também sobre faculdade e tudo mais, que a gente está lá. E uma coisa que a gente aprende na faculdade... a primeira coisa que um jornalista aprende na faculdade é a seguinte: citar as fontes. E aí, se alguém for jornalista aqui e falar isso, você vai saber, a pessoa vai concordar comigo. Então, citação de fonte é uma das coisas mais importantes que existe dentro do jornalismo, porque quando você cita a sua fonte, você valida a informação que você tem. Com o tempo e com a questão da publicidade, essa citação de fontes, ela acabou se tornando, sim, uma coisa muito comercial. E aí é por isso que a gente chegou e temos um novo conceito que a gente trabalha, que é o conceito de link earning. É óbvio que eu não vou chegar para um jornalista, encontrar um artigo no site publicado, uma matéria publicada e falar: ô querido, coloca aí o meu link, dá um link para minha empresa nesse artigo aqui, porque eu quero, eu acho que vai ser bom para mim. Não. Para você fazer link building, você precisa oferecer um conteúdo que seja relevante e que faça sentido para a linha editorial do portal que você quer ter. Esse é um ponto importante, né? Então, quando a gente pega essa definição de link earning, que a gente está trabalhando agora, a gente começa a trabalhar e a gente começa a agir, por exemplo, com pesquisas de mercado. Por quê? Eu estou oferecendo ao mercado informações relevantes e que vão ser úteis
para aquele portal publicar. A gente fez uma recentemente agora, que está dando, né, que a gente está trabalhando com ela e está dando super certo, que é uma sobre... fizemos uma pesquisa com a base do cliente, né, sobre as perspectivas para Black Friday, o que as pessoas iam comprar, se a pandemia afetou de alguma maneira, e isso está dando um bom resultado. A gente já tem aí mais de 18 menções em portais de Tier 1, Tier 2, lá vai a cacetada, né? Então, isso é quando a gente começa a falar para o mercado a informação que ele quer consumir. Porque se o link for conquistado em um lugar que não vai aplicar, não vai dar valor editorial para o site, hoje o Google já consegue entender que aquilo não vale mais a pena. Você que já passou dos 30, né? Eu ainda tô com 20, mas você já passou dos 30? Eu fiz 30. Bom, só uma observação aqui. Então você sabe que, por exemplo, antigamente, quem já passou dos 30 sabe que se fazia link building com diretório, né? Você pegava lá um diretório são aqueles sites tipo páginas amarelas, e você registrava lá o seu cliente, e aquilo dava certo até o Google perceber que não é aquilo que o usuário quer ver, né? A gente tem que, sempre que a gente faz marketing digital, e link building principalmente, a gente tem que entender muito do comportamento humano. Que também é um exemplo que dou aqui para vocês da pesquisa lá do State of Search Brasil, que a Red Hog fez, e que foi parar no SBT Brasil, no horário nobre do SBT, porque era uma entrevista que foi uma pesquisa que condizia com o momento atual que a gente brasileiro vivia, falando sobre pandemia, como é que as pessoas estavam comprando, qual que era a relação de compra, e quem é que tem interesse de saber disso? É o cara que está com o e-commerce dele, né? É aquele cara que de repente fechou a loja física e quer entender como é que ele pode empreender nesse novo normal. Então, poxa, talvez montar uma loja virtual seja efetivo, porque olha aqui como é que está o comportamento de busca das pessoas. Então, o link, ele é o mais importante, tecnicamente, mas praticamente ele fica em último plano, porque o mais importante mesmo é você conceder para o portal um conteúdo que vale a pena ser divulgado.